Muito bem, senhoras e senhores, a partir de agora começa mais um Mercado Business aqui pela sua Play Hits TV. Você que nos acompanha sempre aqui no braço digital da Hits FM, a gente que está aqui sempre com vários convidados, né? Pessoas importantes, pessoas ilustres do nosso estado e também do Brasil, que passam aqui pela programação da Play Hits TV. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like e ative o sininho para poder receber as notificações sempre que a gente está podendo, né? A gente está recebendo aqui vários convidados. São vários programas que temos aqui na Play Hits TV e hoje não podia ser diferente, né? A gente recebendo uma pessoa muito importante, uma pessoa muito especial que veio fazer parte aqui do programa para a gente bater um papo, conversar um pouco sobre alguns temas importantes e de grande relevância para você. Só que antes, deixa eu lembrar para você o seguinte, que você pode conferir o programa no canal do YouTube, você pode conferir o programa também no Spotify. Por quê? Porque de repente você está dirigindo, você não tem tempo de assistir, você pode ouvir todos os programas que temos aqui na Play Hits TV. Temos o Consultório Cast com a Cris Huggins, temos também o Cast Fique com o Kaique, temos vários programas, o Pod dos Cast com a Ari, enfim, uma série de programas com diversos temas interessantes para você. Então você acompanha no TikTok, no Spotify, o perfil no Instagram que é @playhits. @playhits.tv, você pode seguir o perfil e também se inscrever aqui no canal, deixe seu like, se inscreva e receba as notificações da nossa programação. A gente agradece também aos nossos patrocinadores, o pessoal da Ingresso Prime. Você de repente pode estar pensando em querer ir para um show, para uma convenção, para algum evento, você pode comprar o seu ingresso de forma digital no www.ingressoprime.com.br. Ou, se você preferir, tem os quiosques físicos lá da Ingresso Prime. Aproveitar e mandar um abraço para a dona Natasha Casado, que é a esposa de Kenio Lapena, que é um grande parceiro nosso, e Mazinho também, que é o cara da tecnologia. Os quiosques físicos da Ingresso Prime você encontra no Shopping Rio Mar, Shopping Recife, Itacaruna, em Vitória de Santo Antão. Você pode ir pessoalmente comprar seus ingressos. Líder Telecom, que é essa internet fantástica que você pode ter aí na sua casa. A Líder Telecom, grandes conexões acontecem aqui. E Restauro Funilaria, seu carro bateu, arranhou, olha, tem um pessoal da Restauro com muita competência, com muito profissionalismo para te atender. Restauro Funilaria. Hoje a gente recebe aqui no Mercado Business a advogada com mais de 10 anos de atuação na área de família, sócia do Carolina Brito Advocacia, formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, formada em Administração pela Universidade de Pernambuco. A gente tem um prazer enorme de receber ela, que já esteve aqui no nosso programa, né? Foi logo no comecinho, a gente teve uma honra muito grande de poder recebê-la, ela sempre com um carisma incrível, a doutora Carolina Brito, advogada, para bater um pouco, falar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho das atualizações no meio jurídico, que só ela sabe e pode passar para a gente. Doutora, seja bem-vinda, viu? Obrigado, André, obrigado. Na verdade, é um prazer estar aqui novamente, né? Eu estou virando meio aqui filha da casa. A gente já tive a participação no seu programa, no programa de doutora Ana, Conhecendo Seu Direito, que foi até a estreia, a inauguração no Dia da Mulher, que foi super interessante. Aqui a gente bateu um papo muito bom sobre os direitos, né, as garantias que as mulheres vêm conseguindo no decorrer dos últimos anos. E agora, novamente aqui no seu programa, falando um pouquinho sobre as atualizações, né, no direito de família, recentes atualizações importantes em matéria de divórcio, aí, inventário, né, que a gente vai falar um pouquinho, e também sobre o próprio direito, né, sobre as próprias questões processuais que acontecem no dia a dia, que o pessoal tem tanta dúvida e... É verdade. É sempre bom estar esclarecendo aí. A gente é muito procurado hoje em dia, até para fazer planejamento matrimonial antes de casar, não só para o divórcio. E aí, isso é de extrema relevância e eu queria falar um pouquinho aqui para os seus ouvintes sobre isso. Doutora, eu conheço já a senhora, sei da sua competência, né, da sua vasta experiência, mas fala um pouquinho, a senhora é pernambucana, fala um pouquinho das suas origens, as suas formações, para a gente poder entender um pouco e conhecer um pouco mais. Eu já conheço, mas o pessoal que está em casa que não conhece.
Eu sou pernambucana, sim, sou de Recife, nascida e criada aqui, como você falou na apresentação, eu me formei em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, fiz administração, na verdade eu cursei as duas universidades um período ao mesmo tempo. Eu passei primeiro em administração na UPE, e aí do meio do curso para o fim, eu resolvi prestar vestibular novamente, então iniciei aí Direito na Federal. No terceiro período de Direito, já estava formada em administração, mas trabalhava em empresa, mas decidi seguir minha carreira aí pela advocacia. Nunca fui concursada, não quis fazer, apesar de ser uma exceção, geralmente os filhos da Federal querem fazer concurso. Eu sou uma apaixonada, definitivamente, pela advocacia, por essa área, inclusive, que atuo há mais de 10 anos. A área de Direito de Família, para mim, é realmente uma paixão. Então, assim, eu advogo com muito amor, tenho muita paixão pela minha profissão e pela área que escolhi. A despeito de atuar também em outras áreas, eu sou civilista, então lá no escritório a gente faz outros processos, a gente tem outras demandas, eu pessoalmente faço outras demandas, seja consumidor, seja processo de plano de saúde, a gente atua em outras áreas, mas família e sucessões realmente é uma paixão, e é o carro-chefe lá do escritório, e são os processos os quais eu estou mais à frente. Recentemente eu fiz uma especialização, assim, um pouco na contramão em direito eleitoral, a gente até estava conversando fora do ar sobre isso, que também é uma paixão, a política, né? Assim, eu tenho, inclusive, ao meu trabalho em conclusão de curso, foi trazendo um pouco do direito de família para o direito eleitoral, foi até um pouco inovador, é um artigo que eu até vou publicar, que seria as causas de inelegibilidade por parentesco e o quanto se impacta nas relações, considerando as relações familiares de hoje. Então, eu fiz uma grande pesquisa aí nos tribunais eleitorais, e aí, principalmente no que diz respeito à eleição de prefeito, que é o que a gente vai ter agora, a quantidade de processos você iria se admirar, a gente até outro dia pode discutir sobre isso, com a quantidade de processos que tem de impugnação à candidatura por essa questão de inelegibilidade por parentesco. Então, você vê muito em prefeitura, principalmente no interior, né? É ex-mulher, não é ex-mulher, é companheira, não é companheira, em todos os impactos que isso tem. Curiosamente, como eu estou te falando assim até, quando eu fiz a apresentação do trabalho, a orientadora ficou bem surpresa com o tema, e aí eu até tive que explicar, porque eu sou familiarista, então eu nunca tive um tema dentro do direito eleitoral onde fosse tão específico em relação a essa questão do conceito de família, né? Então eu trouxe essa inelegibilidade do constitucional, e a gente discutiu, fez uma discussão bem bacana sobre isso, nos impactos que teria no direito de família. Então, é uma especialização bem recente. Eu não falei isso em cantinho ainda no ar, mas é bem recente, e a gente vem agora também na eleição trabalhando um pouco nisso, mas é algo ainda que, de início, para a gente trazer essa nova demanda para o escritório. A minha atuação, ela quase se não 100%, mais 90% ela é nos processos de direito de família. No caso da família da senhora, só a senhora enveredou para o direito? Só eu enveredei para o direito. Vai filha única, não? Não sou filha única. Não, eu tenho outros irmãos. Não, eu sou a mais velha. A mais velha. Eu sou a mais velha. Eu tenho outros irmãos, mas nenhum deles enveredou. Na verdade, eu tenho um irmão que ele é formado em direito, mas não atua. Nunca chegou a tirar a ordem, foi para outro ramo, mas é bacharel em direito. E essa paixão pelo direito, veio o quê? Dos pais, dos avós? Como é que surgiu? Assim? Verdade, porque geralmente os pais influenciam muito, né? Na verdade, André, se eu me disser que a princípio eu queria fazer jornalismo. Nossa, olha aí, uma colega de trabalho. Então, no começo do ensino médio, eu ainda inclusive cheguei no segundo ano a prestar vestibular para um curso do mesmo grupo de jornalismo, porque eu queria fazer por experiência e fazer a segunda fase com as matérias específicas. E aí fiz segunda fase, mas até então para fazer jornalismo. Quando chegou no último ano do ensino médio, foi que eu decidi aí enveredar pelo... na verdade, nem direito, administração, porque foi o que eu fiz antes, e depois por direito, né? Mas direito realmente é uma paixão, eu sempre quis fazer.
E sou muito realizada como advogada. Isso é importante, né? A gente ter os nossos sonhos, as nossas realizações. Sim, sim. E a senhora aí já no direito há um bom tempo, com bastante experiência. E com a sua experiência, como é que está na área do direito das famílias? As maiores demandas que chegam no escritório lá para a senhora, qual que é? Olha, eu costumo dizer que é meio a famosa tríade, né? Que a gente chama, que é divórcio, alimentos e guarda de menor. Então, são os processos realmente que a gente mais tem, que demandam mais do nosso trabalho, em especial os litigiosos, né? Porque quando eu tenho um divórcio, a dissolução de um vínculo conjugal que é consensual, o trâmite é extremamente mais simples. Então, o que a gente faz mais é arrumar, né? Aí o que seria partilha, alimentos, o que a gente sabe que, assim, que o Ministério Público, todo processo que tem menor, eu já falei isso aqui em outra entrevista, e aí é o que a gente vai, até adiantando um pouco dessa nova resolução que eu vou falar daqui a pouco, do CNJ, que virou moda essa semana, que está todo mundo falando. Os processos que envolvem menor, ele tem que ter uma manifestação do Ministério Público. Então, quando a gente vai fazer um acordo de divórcio, a gente tem que atentar também para o melhor interesse do menor, porque esse processo vai ser remetido para o MP e o MP pode opinar favoravelmente ou não àquele acordo. Então, mesmo quando é consensual, a gente tem todo um trabalho aí de construir esse acordo de uma forma que seja, que atenda aí o melhor interesse do menor. Então, hoje a minha demanda maior é sim, guarda, alimentos e divórcio, né, que são os carros-chefes, os processos carros-chefe de direito de família. E dentro desses processos, para mim, né, pessoalmente, o que demanda mais trabalho, e às vezes até é muito mais emocional do que patrimonial, até porque esse tipo de processo não envolve dinheiro, são as ações de guarda. Tá? A gente questiona muito. Mas quando se fala em direito de família, se pensa sempre muito em alimentos, a princípio. E a gente tem uma demanda também grande em processo de alimentos. Os primeiros processos de guarda são os processos mais difíceis, porque é muito complicado você colocar na mão do judiciário, colocar na mão de um terceiro, com quem vai ficar seu filho. Sim. Então, o juiz de família, ele não quer decidir sobre guarda de menor. O juiz de família, ele quer homologar acordo. Para ele, o interessante é que a família entre num consenso. Por isso que a gente até tem aqui no nosso, no Fórum do Recife, juízes, por exemplo, a gente tem uma juíza que ela é muito especialista em constelação familiar. Então, nas audiências, na vara dela, eu às vezes, vocês querem fazer uma constelação familiar, a gente faz, e aí tira um pouco a família daquele tipo de litígio ali que eles estão imersos. E às vezes funciona, tá? Eu digo às vezes porque processo de família, cada caso é único. Então, as pessoas, até trazendo um pouco para essa questão de... Eu escuto muito, a inteligência artificial vai acabar com a advocacia. Hoje em dia você bota qualquer tema e sai uma petição pronta. Nos meus processos, eu tenho certeza que não. Porque eles são muito específicos, assim, sim. A gente tem que ter um cuidado muito grande com o cliente. O cliente, ele não é mais um processo. Sim. Então, o tipo de cliente que eu atendo, eu costumo dizer que, assim, que é um atendimento, muitas vezes terapêutico, porque o cliente precisa daquele acolhimento. O processo de família não é um processo fácil. Todo o primeiro atendimento que eu faço, eu digo muito, olha, litigar é desgastante. Então, a pessoa precisa ter um suporte ali emocional, que a gente tenta ao máximo dar. Obviamente, sim. Eu não sou psicóloga, eu não tenho formação em psicologia, mas a gente tenta, com a experiência que tem, ao máximo. E, às vezes, até encaminhar para profissionais competentes, para que a pessoa tenha aquele auxílio ali o máximo possível. Então, eu tenho clientes assim, que dizem assim, eu tô cansado, né? Porque é realmente muito cansativo. E eu até digo, você pode estar cansado, eu que não posso. Né? Você não tem problema, você está cansado, eu disse, não tem problema nenhum. Eu ainda estou aqui para lutar pelo seu direito. Então, isso dentro da demanda que a gente atua, dentro da matéria que a gente atua, é extremamente importante. Então, eu acho que os advogados de
de família, os familiaristas, eles têm que ter um olhar bem acurado para isso. Não só os advogados, como todo tipo de profissional que atua com processo de família, como, por exemplo, juiz, Ministério Público, promotor, o próprio pessoal da assistência social do CAP, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial, que faz estudo psicossocial para ver se está ocorrendo alienação parental, se não está ocorrendo alienação parental, se aquele menor, se existe ali um acolhimento na casa do pai ou da mãe para aquele menor. Então, tudo isso, todos esses profissionais, eles precisam ser extremamente capacitados para poder acolher aquela parte que já está passando por uma situação extremamente difícil de dissolução de vínculo conjugal, de dificuldade financeira, seja por uma questão de partilha de bens, seja por uma questão de alimentos, de um estresse emocional muito grande, por ter, de repente, o costume de ter o filho ali 24 horas e, de repente, você ter uma criança de 6 meses, 1 ano, que vai passar um tempo afastada de você, seja o pai ou seja a mãe. Então, assim, eu tenho casos de separação de crianças muito... de bebês, na verdade, de recém-nascidos. Então, como é que você tira aquele recém-nascido, de repente, tá amamentando de um colo da mãe para poder passar 1, 2 dias com o pai? Né? Então, o judiciário ele tem que ter um olhar muito sensível para isso. E é como eu estou falando para você, cada caso é um caso. Porque aí você pode dizer, mas... eu tenho esse recém-nascido que não amamenta, eu tenho esse que amamenta. Tudo isso contribui para uma decisão judicial, seja favorável ou não. Então, por isso que às vezes você vê, mas tem um filho que com 6 meses já ia para casa do pai. Ou, doutora, tem um pai que paga 5 salários mínimos de pensão alimentícia, enquanto tem 5 salários mínimos, eu tenho para administrar aqui 5 filhos, sabe? Mas depende da situação que essa família vive, depende do padrão de vida. Tem uma série de interferências aí para você se chegar numa decisão, seja de alimentos, seja de guarda, ou seja de partilha de bens. Partilha de bens nem tanto, que é até mais fácil de administrar. Você vai ver o regime lá que os pais casaram, que os divorciantes casaram e vai aplicar ali a partilha de acordo com aquele regime, seja comunhão parcial, universal, separação, que hoje em dia o povo até casa mais com separação. Uhum. Né? Mas é comum, doutora, assim, pela sua experiência, a senhora já deve ter visto muitos casos, né? A senhora é uma pessoa bastante experiente, e durante os casos que a senhora já acompanhou, advogou nesses casos, o que é que acontece normalmente, né? A gente percebe que quando os pais se separam, existe aquela briga pela guarda dos filhos. Sim. Mas, em geral, sim. Mas existe também aquelas entradas de processos para aquela mãe ou para aquele pai que não quer ver o filho. Isso existe, que é meio estranho, né? Assim, tipo, eu estou entrando para ele poder ver o filho dele, ela poder ver a filha, o filho. Como é que é isso, pela sua experiência, doutora? Foi excelente, André, porque é uma pergunta que sai um pouco do óbvio, que sai um pouco da regra. Eu estou perguntando porque a senhora é uma das melhores advogadas do Nordeste, digamos assim, e a senhora com certeza tem essa experiência e pode informar para os nossos espectadores. E aí vou te dizer como é que funciona isso, tá? Veja, o processo ele pode ser ajuizado de uma forma muito tranquila. Seria uma regulamentação de visitação aí, tá? No caso, o pai que não quer visitar, ou ao contrário. Eu estou dizendo o pai porque, em geral, e eu estou te dizendo em geral, porque eu tenho casos que são diversos. Mas, em geral, a gente tem o menor aí, mesmo com a guarda compartilhada, com a residência fixa com a mãe. Isso é o comum. Eu já tenho casos diferentes, tá? Uhum. Que essa residência ela é alternada, às vezes até mesmo com o pai. Sim. Mas partindo do mais comum, que é essa residência fixa com a mãe, a gente teria aí uma ação de regulamentação de visitação paterna. Aí, veja, essa regulamentação o juiz vai fazer. Esse processo vai ser sentenciado. Qual vai ser o maior problema aí? Fazer o outro cumprir essa sentença, tá? Porque eu posso dizer, André, a partir de hoje você tem aí horários fixos para ver seu filho ou sua filha, finais de semana alternados, pernoite na quarta ou pernoite terça e quarta, enfim, fazer um esquema de visitação. Mas você pode não incumprir. E aí? E aí é quando a gente vem para as famosas ações de indenização por abandono afetivo. Que hoje em dia a gente vê tanto. De vez em quando sai uma notícia, STJ dá não sei quantos R$1.000 aí para
para o filho, para uma criança ou para um adolescente, na verdade, nem criança nem adolescente, na verdade, essas ações elas são mais ajuizadas quando essa criança, esse adolescente que foi abandonado se torna adulto. Uhum. Então, é nesse ponto que a gente consegue, eu não vou nem... eu não sei se punir seria a palavra certa, mas assim, é nesse ponto que a gente consegue fazer com que essas visitações sejam mais eficazes, essas decisões de visitação sejam mais eficazes. Porque na prática, de fato, eu posso ter uma decisão para que André visite os filhos e André não ia visitar nunca. Sim. E a polícia não vai lá arrastar André e dizer, André, você vai ser obrigada agora a ficar. Isso não vai acontecer, né? Como eu estou dizendo, o cumprimento dessa decisão, ela é complicado. Ela vem mais como uma forma pecuniária do que uma obrigação realmente de fazer. Até porque se as decisões que envolvem menor, as decisões de processo de família que envolvem menor, tem que ser no melhor interesse do menor, você imagina um pai que está sendo obrigado aí. Você imagina como essa criança, esse adolescente vai se sentir? Não vai. Criança ainda fica um pouco perdido. O adolescente não vai de jeito nenhum. Eu tenho casos na atualidade de adolescentes de 12, 13, 14 anos que não querem mais ir. Que existe lá. E aí é o contrário, né? Então, assim, a mesma coisa. O pai que entrar com cumprimento de sentença para obrigar esse adolescente aí, ele vai ter um certo trabalho. Porque a justiça vai chamar, vai querer entender por que esse adolescente não mais está querendo ir para a casa do pai. Enfim, ainda que, a princípio, se eu tenho uma determinação judicial, o menor e o adolescente, aí eu estou dizendo, a princípio, né, teria que ir. Então, se não vai, o pai pode entrar com aquele processo que é terrível, chamado busca e apreensão de menor, né, para fazer cumprir ali. Não sabia que tinha essa. Eu conheço busca e apreensão de veículo. Para fazer cumprir ali aquela. Que nada mais, seria nada mais do que o cumprimento de uma decisão, tá? Para poder fazer cumprir ali aquela decisão. Então, vai lá, o juiz dá, aí a polícia realmente vai lá, pegar aquela criança ou adolescente. Uhum. De vez em quando, você vê, isso viraliza muito na internet. Sim. Aí a criança chora, o menino chora, aí tá a mãe também dizendo, não quer ir, aí a polícia intervém. Enfim, isso é péssimo, isso é o pior cenário que pode existir dentro de uma separação. Mas acontece. E aí, André, voltando para a tua pergunta, essa questão do pai que não quer ir visitar, o que a gente pode fazer no futuro para que ele sofra, né, que ele passe aí por uma sanção pelo descumprimento dessa determinação, seria esse abandono afetivo, tá? Seria entrar com essa ação e aí o dano aí seria reposto, por assim dizer, de uma forma pecuniária, indenização. Entendi. Mas as maiores dificuldades nessas resoluções, doutora, nesses processos, quais são, pela sua experiência? Primeiro é emocional. Eu estou pegando um caso de uma pessoa que está extremamente frágil emocionalmente, como eu disse, por uma dissolução aí de um vínculo, né, conjugal, onde a gente tem que ter um olhar bem sensível para esse momento que está passando. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é ter a sensibilidade de entender que aquilo ali não é um processo comum. Não estou lidando ali com um processo de consumidor que você tá entrando contra uma loja porque um produto seu não chegou, ou uma execução de cheque, ou uma briga de condomínio. Não é. Ali é um tipo de processo extremamente melindroso, onde as partes, de fato, elas, no decorrer do procedimento, elas oscilam muito. Então, eu acho que essa é a primeira dificuldade para o advogado familiarista, é entender a demanda do seu cliente. E a segunda seria a lentidão do judiciário. Então, parece um pouco clichê e até parece uma desculpa, como é que eu posso dizer, meio rasa, quando a gente diz para os clientes, o processo ainda não foi despachado, ou já o judiciário que de fato não anda, né? De uma forma mais comum, uma palavra mais comum que as pessoas usam, mas é a verdade. Então, assim, é complicado quando você entra com a ação de alimentos, que a princípio é uma ação que tem um rito especial, que tem que ser mais rápido e que às vezes são alimentos de fato para sobreviver. O
pai saiu de casa, ou a mãe saiu de casa com a criança, e o provedor era de fato aquele genitor. Então, realmente, se aquele genitor não prover ou não realizar nenhum tipo de ajuda, aquela criança não tem o que comer, sendo bem simplória. É uma questão de sobrevivência mesmo. E quando eu tenho um trâmite de ter que ajuizar, procurar um advogado ou a defensoria pública, ajuizar uma ação, nessa ação esperar que o juiz despache, esperar que se cumpra um mandado, esperar que se cumpra um ofício de repente para o órgão empregador, ou o pai não pagar, ter que executar. Nesse meio tempo, às vezes eu perco meses. E aí, enquanto isso, essa criança, ela está sobrevivendo de quê? Aí já se começa, às vezes, como uma forma de retaliar, a questão, mas também não vai visitar, porque também não está pagando pensão. E esse é o início de um grande litígio, né? Então, hoje, dos problemas em relação aos processos de família, os problemas maiores, como eu falei para você, é essa questão de você ver realmente a necessidade do seu cliente, ver do acolhimento que ele precisa e a celeridade do judiciário. Né? Eu tenho casos concretos no meu escritório de mandado de prisão de pai que não paga a pensão há mais de um ano e o mandado de prisão está na rua e a gente não consegue cumprir. E olha que hoje em dia tem um cadastro no BNMP, tem várias questões aí, mas ainda assim o menor está desassistido. Se não fosse a mãe, ninguém nem sabe como é que essa criança estaria vivendo. Então, eu acho que é realmente necessário um olhar mais criterioso da justiça sobre essa demanda, sobre as varas de família. Veja, eu faço audiência, não era para ser, mas considerando a carência, às vezes, de pessoal, a dificuldade também do próprio judiciário, eu faço audiência onde, às vezes, o Ministério Público não está presente. O Ministério Público é para estar presente nas audiências que envolvem direito de menor. Uhum. E, às vezes, não está, porque eu tenho um promotor acumulando. E, veja, eu não estou nem colocando a culpa no profissional, nem é isso. Muito pelo contrário. Eu sei que também a carga de magistrados e do próprio pessoal do Ministério Público é grande. Sim. Às vezes, eu tenho um magistrado acumulando 2, 3, 4 varas. Aí, como é que você quer que, de repente, processos tão importantes que demandam sobre questão de subsistência realmente, sim, ande rápido? Ou que o magistrado, de fato, consiga se debruçar e entender, né, aquela causa como deveria. Então, assim, uma das coisas que eu sempre falo isso, toda vez que vou falar sobre direito de família, os meus processos, quando sobem para o tribunal, quando a gente está em fase de recurso, nas sessões de julgamento, eu sempre peço para esvaziar a sala quando a gente vai fazer sustentação oral, porque os processos envolvem menor, né? Os que envolvem menor, e aí são segredos de justiça, e a gente pede para que esvazie o plenário. Mas eu faço isso, às vezes, até de forma proposital, para que quem está ali na frente consiga realmente prestar atenção no que a gente está falando. Sim. Porque quando uma sessão de julgamento, quando às vezes a gente tem uma Câmara onde vão ser julgados, e assim, fácil, tem uma pauta, 70 processos ali naquele dia. Alguns têm sustentação oral, outros não têm, outros o julgador vai só realmente expor o voto. Enfim, alguns são julgados mais rápido dentro daquela lista. Outros não. Outros, o advogado vai lá, tem uns 15 minutos dele, cada advogado, para poder, né, sustentar ali e defender os interesses dos seus clientes. E todos os meus que a gente vai fazer sustentação oral, que já é uma regra no escritório, assim, sempre foi, esvazia a sala. Às vezes o desembargador até faz, não, doutora, mas a senhora pode falar pela inicial, né? Não precisa falar o nome, a senhora fala só as iniciais. E a gente faz questão, porque aquilo ali força um pouco. Aí a gente tá ali na frente e eles realmente focarem na gente. Mas, doutora, esses processos que a senhora cita, isso é comum no Brasil? Só tem experiências em outros países como é que acontece, doutora? Não, veja, em outros países não. Eu tenho experiência dentro do Brasil em outras comarcas. Sim. Tá?
porque, enfim, em outros países cada um tem sua própria legislação em relação a essa questão de direito de família. Mas dentro do Brasil, a gente até já tem, por mais que o Código Civil e a legislação ela seja nacional, até nessa questão de dinâmica, assim, às vezes a gente tem uma diferença. Por exemplo, eu tenho um processo em São Paulo. Os processos que eu tenho em São Paulo, eles têm uma celeridade maior. Então, assim, a gente consegue, mesmo sem estar lá, né, o tempo inteiro, como presencial o tempo inteiro, como a gente está aqui, os processos, eles andam de uma forma mais rápida. A dinâmica das audiências em São Paulo também é diferente. Mas a senhora acha que isso é uma questão mais cultural? A dinâmica do paulista do sul é diferente da do nordestino? Acho que sim. Eu já falei isso em outra entrevista e a pessoa achou que, né, ficou meio... Veja, isso independe de qualquer preconceito. Eu não estou falando aqui que o paulista ele trabalha mais ou menos do que a gente. Não é isso, de forma alguma. Mas, pela experiência que a gente tem dentro do judiciário, de fato, os processos, eles andam uma celeridade maior. Em Brasília também, eu lembro que eu fiz uma audiência de um processo em Brasília, onde, curiosamente, o magistrado pediu para ouvir uma menina de 10 anos. Aqui isso é bem difícil. O magistrado realmente ouvir a criança. Óbvio, tem o estudo do CAP, tem aquele depoimento acolhedor, então a criança é ouvida por... Mas o juiz mesmo, trazer a criança para uma sala de audiência é difícil. E aí, veja, é uma questão realmente de percepção de juiz de cada comarca. Aqui, mesmo com essa experiência toda, eu nunca tive um processo, até outros colegas pode ser até que já tenham tido, mas eu nunca tive. Em mais de 10 anos advogando, só nessa área de direito de família, um magistrado aqui de nenhuma comarca do estado que chamasse uma criança de 10 anos para conversar. Como eu falei para você, o que existe aqui é a criança passar pelo estudo, né? Mas dela via sala de audiência, aqui eu nunca tive. Lá eu tive. Eu até falei isso na audiência, eu lembro, na época, dizendo assim, que estava até surpresa, né? E o próprio juiz e o Ministério Público lá também ficou surpreso de eu ter falado isso. Eu disse, como assim, doutora? A criança não é? Aí eu disse, não, a criança até escutaram, mas em outro tipo de dinâmica. Então, assim, como eu falei para você, mesmo dentro de uma mesma legislação, a gente tem as comarcas, a gente tem os estados lidando de uma forma diferente com essa questão de direito de família, né? Se você for ver no Sul, por exemplo, Maria Berenice Dias, que é uma autora que todo mundo adora, que é uma magistrada do Rio Grande do Sul, as decisões em matéria de direito de família do Sul, elas são bem inovadoras. Assim, você vê que tem umas decisões... Né, que hoje mais não, né, porque o direito de família, assim, ele está mudando muito por conta até do conceito da própria família, né. Então, hoje você tem uma gama aí de possibilidades, desde um contrato de namoro até pacto nupcial, que não é novidade, mas hoje em dia, né, existe muito, porque, como eu falei para você, as pessoas não mais estão casando no regime da comunhão parcial de bens, que é aquele regime legal. Então, existe sempre essas inovações no direito de família. Então, hoje a gente tem processo onde o cliente quer discutir guarda compartilhada de pet, por exemplo. Que isso há alguns anos era uma coisa bem... E a gente vem aí com o Código Civil, né? Com um novo Código Civil, que, enfim, ainda não foi aprovado, mas está o projeto aí, onde vai ter que lidar com várias questões acerca disso. Onde vai ter realmente que trazer várias soluções para o que é o conceito de família hoje. Né? Seja que também hoje em dia já acontece as famílias que não mais naquele modelo, né, de homem e mulher, mas às vezes no modelo de duas mães, de um pai ou de dois pais, de uma mãe, né? Então tudo isso, o direito de família vai ter que vir para, como é que eu posso dizer, regulamentar de fato, porque hoje acontece. O próprio contrato de namoro, né, que é que vem já por conta da união estável. Sim. Né?
Então, tudo isso a gente lida porque o conceito de família, ele hoje não é mais o conceito de família homem e mulher. O conceito de família é um conceito que foi até o que eu utilizei muito isso na especialização que eu te disse que fiz agora de eleitoral, é um conceito de família afetivo. Então, hoje o conceito de família que a gente tem é baseado no afeto. Então... E eu queria perguntar para a senhora o seguinte, eu observei algumas situações inusitadas que podem acontecer, que é natural que aconteça. Se a maioria das brigas ou intervenções pai e mãe com relação aos filhos, quando esse filho não tem mais o pai e não tem mais a mãe, como é que fica uma situação como essa, doutora? Os avós é que podem recorrer a essa tensão, a essa divisão? Não, é o pai da mãe, é o avô de pai, é o avô pai de mãe. Eles assumem a postura dos pais numa situação de uma guarda compartilhada, por exemplo? Assume sim. Seriam as pessoas de imediato, de primeiro grau, sim, que fazem isso? Sim. Ou a criança, dependendo, que não é mais uma criança, sendo de maior, como é que é essa postura? Até que idade a criança pode ter, ou precisar que os seus parentes possam responder por elas? Até 18, né? A maioridade civil 18, é até os 18. A partir dos 16, o adolescente ele já é relativamente incapaz. O que significa isso? Por exemplo, vou trazer para a questão dos alimentos. Se hoje você tiver um filho adolescente e ele tiver 16 anos e a mãe quiser ajuizar uma ação, a mãe dele quiser ajuizar uma ação contra você, ela só consegue fazer isso se ele também assinar. Porque ele não é mais totalmente incapaz. Então, na procuração que ela trouxer para ajuizar essa ação, ele também tem que assinar. Então, isso muitas vezes é um problema, porque a gente tem... Não estou criticando, tá? Eu acho que a legislação está correta. Mas dentro da dinâmica, a gente tem um filho de 16 anos que, assim, o pai, de fato, não paga a pensão, mas o filho não quer entrar contra o pai. E lá no processo vai ter a assinatura dele. Então, dos 16 anos em diante, o menor, ele não é mais representado, ele é assistido, tá? Então, o que ele fizer tem que ter aí a assistência do seu guardião legal. A partir de 18, não. Então, se você tiver um filho com 18 anos e quiser entrar com a ação contra você, ele já responde sozinho. A mãe não assina mais em absolutamente nada. Aí entra em que universo esse tipo de ação? Em qualquer universo. Certo. Eu tô falando da questão da mãe, porque aqui o exemplo que eu usei foi da pensão alimentícia, tá? Mas assim, do guardião legal, quem representa hoje um menor? A princípio, seus pais. A não ser que esse menor já tenha alguma ação de guarda, que, por exemplo, eu tenho um processo onde a guarda legal já é dos avós, mesmo os pais vivos. Entendi. Só que isso partiu de um processo que foi ajuizado, teve toda uma instrução para no final dizer, essa guarda desse menor não é da mãe ou não é do pai, essa guarda desse menor é dos avós. E quando esse menor não é mais menor, é maior, ele mesmo é responsável por... Mas ele pode recorrer à pensão normalmente? Pensão alimentícia pode. Normal, existe um mito, as pessoas acham que o adolescente fez 18 anos, a partir desse momento a pensão é exonerada de imediato. Não é assim, tá? Até porque a pessoa hoje tem 17 anos, precisa da ajuda dos pais. Fez 18, eita, não precisa mais. Não é assim, isso não é de forma automática. Então, pode sim, o maior, né, agora já maior, mesmo com 18 anos, ajuizar a ação de alimentos em desfavor do pai, sim. Ou da mãe. Sim, né? sim. Isso é possível. Ô, doutora, foi muito comentada essa semana a nova solução do CNJ acerca... a nova resolução, né? Do CNJ. Da possibilidade de realizar inventário e divórcio no cartório, mesmo com a presença de menor. O que a senhora pode falar sobre isso? Eu posso falar um bocado, inclusive foi até bom ter trazido isso, porque isso foi bem popularizado essa semana. Eu recebi até eu fiz uma publicação no Instagram sobre isso e recebi uma enxurrada de perguntas nesse sentido. Veja, o divórcio e o inventário, ele já podia ser feito em cartório, tá? A gente tem divórcio sendo feito em cartório e inventário há muitos anos. Sim. O que é que agora o CNJ traz? Até essa decisão do CNJ de alterar essa resolução, ela veio até de um pedido do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família.
E aí, o que é que eles trazem agora, de novo? Agora, há a possibilidade disso ser feito mesmo com a presença de menor ou incapaz. Porque antes, os divórcios e o inventário só poderia ser feito em cartório se não tivesse a presença nem de filho menor, nem de incapaz. Sim. Incapaz são as pessoas interditadas, tá? Sim. Então, assim, se o inventário ou o divórcio tivesse aí como parte menor ou incapaz, não poderia ser feito em cartório, tinha que ser feito judicial, ainda que fosse consensual, tá? Agora não. Agora o CNJ vem e diz, pode fazer tanto o inventário quanto o divórcio em cartório, mesmo com filho menor. Só que aí a gente precisa ver algumas coisas. As pessoas acham, não, facilitou. Sim, facilitou, não tenho dúvida, tá? Mas tem algumas particularidades aí. Primeiro, como sempre foi, tem que ser consensual. Então, não adianta. Eu quero me divorciar, mas a outra parte não quer, tá em litígio. Tem que ser consensual. Segundo, ainda precisa de advogado, tá? Você não pode chegar lá e dizer, vou fazer meu divórcio, vou fazer o inventário, eu sei de todo o procedimento, vou lá mesmo faço com o pessoal do cartório. Não é assim que funciona. Você precisa que o advogado também represente você. Terceiro, no caso do divórcio, se você tiver filho menor, de fato, o divórcio pode ser realizado no cartório, se for consensual. Mas, na escritura pública, você vai ter que trazer, você vai ter que comprovar que os alimentos e a guarda já foi decidido na justiça. No final das contas, na questão do inventário não, mas na questão do divórcio, o judiciário vai ter que intervir de uma forma ou de outra, ainda que seja consensual, porque você vai precisar no cartório comprovar que a questão dos alimentos e da guarda e visitação dos menores já foi resolvida. Então, trouxe uma facilidade? Trouxe, mas nesse ponto, veja, eu não vi ainda ninguém discutindo sobre isso, mas nesse ponto eu achei que não trouxe tanta facilidade, porque se eu estou aqui no judiciário para decidir sobre os alimentos e a guarda dos menores, eu já decidi o divórcio aqui também. Sim. Eu não vou decidir aqui para depois pegar isso aqui e levar para... Numa minuta aqui, se é consensual, nessa minuta eu já resolvi tudo. Eu não preciso trazer isso aqui pro cartório, tá? Então, nesse ponto, eu não sei o quanto ajudaria realmente essa possibilidade de se fazer divórcio mesmo com um menor. Mas concordo de fato que essas questões, que realizar o divórcio sem a resolução dessas questões realmente é falho. Então, se o judiciário se o CNJ desse a possibilidade de resolver esse divórcio sem que houvesse essa comprovação, talvez ninguém nem fosse resolver aqui alimentos e guarda em relação aos menores e ficaria aí tudo sem regulamentação judicial. Então, concordo, mas na prática não sei se essa nova alteração vai ser tão eficaz. Em relação ao inventário, não. Em relação ao inventário, ok. Com a presença de menor, você pode não distribuir, né? Enfim, realizar o pedido da escritura pública de inventário, só que também tem uma série de particularidades, tá? Uma delas, inclusive, é que esse inventário vai ser submetido ao Ministério Público. Como eu falei para você no início da nossa conversa, os processos que envolvem menor ou MP têm que dar parecer. Então, mesmo agora sendo realizado o inventário em cartório, se tiver menor ou incapaz, o cartório vai submeter essa escritura pública ao Ministério Público. O Ministério Público vai avaliar. Podendo, inclusive, o Ministério Público dizer, não pode ser feito, tem que remeter ao juízo sucessório. Então essa é a realização dessa escritura pública de inventário, vai depender também dessa anuência do Ministério Público, tá? Como é recente, essa alteração foi terça-feira, eu acho, o dia do julgamento do CNJ foi terça-feira, então a gente ainda vai começar a ver na prática como os cartórios vão se posicionar em relação a isso. Sim. Tá? Mas, em resumo, a resolução realmente traz isso, a possibilidade de tanto o inventário como o divórcio ser realizado, mesmo que tenha menor, mas a gente tem que observar aí as particularidades desses dois instrumentos, tá? Não adianta você que não tem a guarda do filho do casal resolvido, que não tem os alimentos resolvidos, simplesmente chegar lá no cartório e dizer, agora saiu aqui essa resolução, quero que o cartório aqui
decrete a dissolução do vínculo matrimonial. O cartório não vai fazer isso, tá? Porque a resolução não expõe dessa forma. A resolução diz que o divórcio pode ser feito desde que, tá lá escrito bem explícito, desde que comprovado que a guarda, visitação e os alimentos dos menores foi resolvido na justiça. Isso, inclusive, esse textinho, esse acordo ou sentença judicial que foi dada em relação a esse tipo de demanda, ele vai, inclusive, constar na sua escritura pública de divórcio. Sim. Tá? Então, é como se fosse até uma verbaçãozinha. Esse texto aqui, tem um filho, a visitação é assim, 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 os alimentos foram assim, isso vai ser trazido para a sua escritura pública de divórcio. Então, realmente, de fato, isso vai ter que ser discutido no judiciário. E, doutora, desse mês de aniversário da Lei Maria da Penha, né? Qual o impacto que a violência contra a mulher tem no direito de família? Enorme, muito. Inclusive, como eu falei para você, eu sou especialista, né, nessa área e faço o processo de Maria da Penha. Sim. Tá? Lá no escritório a gente também se especializou nisso porque a gente viu que a demanda era grande. Os processos de família, principalmente no início da dissolução do vínculo matrimonial, a gente vinha aí muitas vezes uma medida protetiva junto com essa separação de fato. Então, inclusive a gente tem uma alteração recente do segundo semestre do ano passado, que eu até discuti também quando eu vim pro programa da Ana Firmino, que é em relação à guarda compartilhada. Sim. Quando se tem indício de violência doméstica e familiar. Tá? Tem uma alteração do Código Civil em relação a essa questão de guarda, dizendo que quando o juiz, né, quando for evidenciado indícios, né, probabilidade de violência doméstica, que a guarda deve ser unilateral e não compartilhada, tá? Eu até falei isso aqui também, para que o dispositivo legal fosse observado com muita tranquilidade, por assim dizer. Não é que toda mulher, e aí eu vou repetir, falei isso na outra entrevista, vou repetir, não é que toda mulher que se disser vítima de violência doméstica vai conseguir a guarda unilateral do filho. Não é isso. Sim. Tá? A gente precisa ter muito cuidado para que isso não cause aí uma enxurrada de denúncia de toda mãe que quer ter a guarda unilateral do filho dizer que é vítima de violência doméstica. Não é isso, minha gente. O juiz vai avaliar os indícios, se de fato essa violência doméstica, se de fato aquilo ali é um caso de violência doméstica. E sendo um caso de violência doméstica, óbvio que até por uma questão do que a própria guarda compartilhada rege, seria inviável essa guarda de uma mulher que, inclusive, existe uma protetiva em desfavor do seu ex-companheiro, em desfavor do genitor do menor, manter uma guarda compartilhada do filho. Porque guarda compartilhada tem que haver o mínimo de conversa entre os pais. Sim. Então, se essa mulher, inclusive, tem uma medida protetiva, que não se pode ter nenhum tipo de contato com o genitor, como é que essa guarda vai ser compartilhada? Inviável, realmente não tem como. Nesse ponto, a lei, ela meio que veio para positivar, né, como a gente chama, algo completamente lógico. Até aí tudo bem, mas, como eu estou dizendo, isso é quando se há uma comprovação clara e indícios que evidenciem que, de fato, aquilo ali é uma situação de violência doméstica. Não é uma simples alegação. Sou vítima de violência doméstica e, por conta disso, a guarda do meu filho vai ser unilateral. Não é isso. Até porque, como a violência doméstica, ela não é apenas a violência física, às vezes é difícil essa comprovação, né? A violência física não, tá lá, a mulher tem um olho roxo, a mulher tem as marcas físicas para poder comprovar essa violência, mas a violência contra a mulher, ela não é só física, ela tem outra série de implicações, a violência psicológica, a violência patrimonial, né? Então, a mulher vítima de violência doméstica, que a Lei Maria da Penha, ela protege, ela tem, como é que eu posso dizer, uma série de tipificações além da física,
Sim. Então, para isso, é preciso uma comprovação, é preciso uma instrução probatória. Então, quando se fala em guarda unilateral por conta da violência doméstica e familiar, a gente precisa ter esse olhar bem cuidadoso. Eu sou completamente a favor da norma, como eu falei para você. Eu acho que a alteração veio, de fato, para positivar algo bem lógico dentro do Instituto da Guarda Compartilhada. Mas a gente precisa analisar isso com cuidado. Então, quando você me pergunta o impacto da violência doméstica contra a mulher dentro do direito de família, é enorme. Tá? Como eu falei para você, desde a questão da guarda, a violência patrimonial, às vezes ela tem uma implicação grande dentro da partilha de bens, tá? Entendo. Não, porque a partilha de bens não existe bens aqui a partilhar porque casou num determinado regime, ou porque o bem está em nome do terceiro, não está em nome do genitor. Então, às vezes, aquilo ali já foi uma fraude, de fato, ali dentro do casamento, do genitor colocar os bens em nome de terceiro, mesmo que tenham sido bens dele construídos na constância do casamento, para poder não realizar a partilha de bens. Eu fiz uma nota também essa semana que repercutiu bastante sobre um projeto de lei que está para ser aprovado para criminalizar o genitor que comete fraude à execução de alimentos. O que significa isso? A pessoa tem um padrão de vida riquíssimo, mora na Avenida Boa Viagem, mas não tem R$1 na conta. E, às vezes, aquilo ali não é só fraude a outros credores. Às vezes, aquilo ali é uma fraude à execução de alimentos, de chegar e dizer, eu não posso pagar determinado tipo de alimentos a meu filho. Ou só posso pagar esse valor. Então, existe um projeto. E aí, quando eu fiz essa postagem, até várias mães, aí as mulheres realmente que vieram mais comentar, um pouco comemorando, porque de fato isso existe muito. Às vezes a gente tem um genitor que tem um padrão de vida altíssimo, um genitor que tem um excelente padrão de vida, e na hora de pagar a pensão alimentícia ali, para comprovar aquela capacidade, realmente o juiz tem que ir atrás. E eu falo muito isso também para os meus clientes. Rede social, dentro do processo de família, é um instrumento de prova muito forte, muitas vezes. Então, você não pode dizer que você não tem aquela capacidade financeira, que você tem uma capacidade financeira ruim e você está divulgando aí nas redes sociais um padrão de vida extremamente luxuoso. O juiz de família não gosta disso, tá? Então, aí avisa os genitores que tentam mascarar a sua realidade financeira. Quando o juiz de família, principalmente juíza, pega uma situação dessa, fica bem irritada com o pai. Então, agora esse projeto de lei traz isso, traz uma pena para isso, criminal. Essa alteração, inclusive, ela nem é do Código Civil, não, é do Código Penal, realmente. Está lá na tipificação fraude à execução de alimentos. Mas isso é um projeto de lei. Eu estou falando porque você falou da violência doméstica, sim. E outras demandas também que interferem bastante nessa aí, por isso que eu trouxe essa, que aí seria uma alteração penal, né, da legislação penal, mas que interfere aí no direito de família. Doutora, estamos aqui com a doutora Carolina Brito, né, uma grande advogada, nesse tema tão importante, de grande relevância para tantas famílias, tantas pessoas. Doutora, considerando o conceito plural de família na atualidade, qual o conselho que a senhora pode dar para que as partes tenham seus direitos devidamente resguardados? Antes de terminar o programa, a gente não pode deixar de falar disso, doutora. O conselho que eu posso dar, que eu já dou bastante aos primeiros atendimentos que faço, André, são as pessoas fazerem um planejamento matrimonial. A gente tem uma cultura muito enferrujada, por assim dizer, para falar de casamento com separação de bens e para falar, por exemplo, de morte. Sim. Planejamento sucessório é algo extremamente importante, tão quanto um planejamento matrimonial. Então, para terem seus direitos resguardados, de fato, eu acredito que as pessoas precisem fazer esses dois tipos de instituto. Planejamento matrimonial, você vai iniciar uma relação, seja uma união estável, seja um casamento, procure um advogado de família, para que isso seja estruturado. Às vezes a gente lida com pessoas que têm um patrimônio, seja imobilizado, seja ativos financeiros grande.
E às vezes está dentro ali de uma relação que é uma união estável, de fato, e a pessoa nem sabe. Então, assim, iniciar um relacionamento, a ideia do relacionamento é constituir família, seja uma união estável, seja casar mesmo, procure um advogado para fazer esse planejamento. Veja, isso não é falta de amor, de confiança ao outro, não. É evitar problemas futuros. Inclusive, como eu estou falando para você, nem só em relação ao divórcio, mas às vezes até em relação a falecimento, a morte. Sim. Implicações sucessórias aí, né, que a gente não sabe, né, tá hoje aqui e não tá amanhã. Você tem aí e aí trazendo um pouco para a atualidade, a morte aí o falecimento de Silvio Santos. Você já imaginou uma pessoa com uma fortuna de 3,9 bilhões para se fazer inventário? Que não tem, óbvio, já foi comunicado, eu vi aí uma reportagem que até quem fez esse planejamento dele foi até uma empresa americana. Mas assim, você já imaginou uma pessoa com patrimônio desse tamanho, você ter que ir agora para um juízo sucessório para ver o que tem, o que não tem? Então, assim, não é justificável, nem justificável nem econômico. Às vezes é muito mais, é muito menos custo você fazer esse planejamento. Você pode pensar assim, mas vou procurar advogado, vou ver para pagar imposto, taxa agora, tudo. Às vezes é infinitamente menos custoso do que isso em série de inventário no futuro, até porque o imposto de transmissão causa-mortes é alto, a alíquota. Então, o conselho que eu dou dessa era de relações tão mutáveis é fazer um planejamento. Chamar o seu parceiro ou a sua parceira que você tem interesse em constituir família e ver qual é o tipo, inclusive, de família, como eu disse, de relação que vai ser construída ali. E formalizar isso. Seja através de uma escritura pública, seja através do próprio matrimônio, seja num regime de bens legal, seja num regime de bens misto, que dentro do pacto antinupcial que a gente faz, a gente pode dispor sobre esse regime misto. Então, dentro do pacto antinupcial, eu posso dispor sobre, em relação a alguns bens que serão regidos de uma forma e outros de outra forma. Então, procure um advogado para que a dor de cabeça no futuro seja bem menor. Assim, nos últimos 30, 40 dias, eu tenho feito bastante escritura de pacto antinupcial, que de repente as pessoas vêm, e é como eu tô falando para você, isso não tem nada a ver, minha gente, com falta de confiança no relacionamento ou qualquer outra coisa do tipo. Isso tem várias implicações. Às vezes um dos dois tem empresa, então isso tem uma implicação também dentro do direito empresarial, então tudo isso precisa ser visto por um advogado, para que vocês não tenham problemas maiores no futuro. Então, hoje, André, o conselho que eu dou para evitar essas maiores divergências seria a realização desses dois planejamentos, tá? Tanto o matrimonial, né? Quando você está iniciando aí um relacionamento, quanto o planejamento sucessório, dependendo da quantidade de bens e de herdeiros que você tiver aí. E até a questão do planejamento é interessante até porque, às vezes, você até quer beneficiar uma pessoa fora daquela ordem dos herdeiros necessários, né? Então, e as pessoas ficam muito limitadas a testamento. Mas aí eu vou e faço um testamento. Mas tem vários outros institutos que a gente pode trabalhar dentro do direito sucessório, inclusive para você ter um custo menor de taxa, de imposto, de tudo isso. Então, a gente faz esse trabalho também lá no escritório e tenta conscientizar ao máximo. Às vezes eu até recebo um cliente que não tem nada a ver com essa questão de planejamento sucessório, mas aí eu já vejo que o cliente tem um patrimônio enorme e tá ali naquele meio de uma confusão já de um divórcio. Então, pega esse patrimônio, já resguarda dessa forma. Porque aí é o que acontece hoje, a gente tem inventário de 10, 20, 30 anos aí, inventário ainda rolando, e muito longe de acabar, onde no final das contas, quando o inventário acaba, os herdeiros já perderam praticamente tudo, não tem nem mais nada. Às vezes o patrimônio, inclusive, eu falo muito, já virou pó, porque foi só custo, foi só gasto, foi só briga, um desgaste enorme, e não se rendeu tudo que se esperava. Então, esse é o conselho que eu dou hoje para quem quer aí ter o mínimo de problema possível dentro do direito de família e resguardar ao máximo os seus direitos. Doutora Carolina Brito conversando com a gente aqui no Mercado. Doutora,
mais uma vez. Eu que agradeço, André. Muito simpática. Me chame sempre. Vamos chamar, conversar sobre outros temas aí de grande relevância, essas coisas modernas aí, esse ficar, relacionamento de internet. Eu conheci a mulher no Tinder, conheci o cara no Tinder, e aí é um ficante que de repente a gente foi ficando, isso aí pode se transformou numa união estável. Exato, a senhora tem essa experiência aí, afinal de contas, é sócia aí do Carolina Brito Advocacia, um dos grandes escritórios de advocacia aqui do estado de Pernambuco. Ela que é bastante experiente, é uma das mais renomadas advogadas pernambucanas aqui do nosso estado. E assim a gente vai encerrando mais um Mercado Business. A todos eu quero agradecer a grande audiência, né? Já somos aí mais de 5 mil inscritos, vamos mais de 500 gravações, 500 vídeos aqui, 500 entrevistas feitas aqui no Mercado Business, e a gente fica feliz com sua presença aqui conosco, e em breve a gente vai ter mais um novo convidado, uma nova convidada aqui no programa, para levar para você que tem casa, que já está inscrito no canal, que ainda não está inscrito no canal, continuar se inscrevendo e participando com a gente. Em breve, um novo encontro aqui na sua Play Hits TV.